Olá, meus queridos, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui, ela está aberta em Jó, capítulo de número 2, tá ok? Hoje eu estou aqui num formato um pouco diferente, estou em pé, né, para vocês. Daqui a pouco a gente senta para ficar um ambiente um pouco mais leve, tranquilo, para a gente poder tratar aqui sobre o primeiro episódio da série Tanto Tempo na Igreja e eu não sabia disso. É um prazer, é uma alegria estar com vocês aqui no nosso canal Galardoar de Ensino, ensino de presente para você. Por isso, neste primeiro momento, eu peço que você se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Aos inscritos, compartilhe este vídeo, compartilhe os outros vídeos, vai dar um joinha, né? Ativa as notificações colocando em todas, né? Comenta, né? Faça as perguntas e nos ajuda aí ao crescimento para a glória de Deus, né? Eu fico muito alegre, muito contente pela sua presença aqui nesta hora. Obrigado mesmo pelas 223 pessoas que já se inscreveram no canal. E eu peço carinhosa e respeitosamente que essas 223, se chamarem mais um apenas, nós vamos dobrar este número, né, para a glória de Deus, e vai ter um contingente maior ouvindo a palavra do Senhor e muitas verdades da palavra do Senhor que estão embutidas aí para a glória de Deus. Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. E nós vamos então para o nosso primeiro vídeo, ok? Primeiro vídeo que está aí, né, na série Tanto Tempo na Igreja, não sabia disso. A nossa primeira temporada vai iniciar agora, né? Vai iniciar agora com a primeira temporada cujo tema, o título da temporada é Mundo Espiritual, né? Trindade e anjos, tríade e demônios e todas as suas atuações. Por isso, eu conto com sua presença até o final desse vídeo, porque esse é o primeiro, né? Como introdução, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo, né, para poder trabalharmos aí. Então, eu conto com você. Nós vamos lá agora para a nossa série. Então, pode soltar aí a vinheta do nosso canal aí para a glória de Deus. Ah, não precisa soltar não, esqueci que não tem, né? Não tem vinheta, então vai assim mesmo, vai sem vinheta mesmo, né? E é isso aí. Então, nós vamos lá para poder começar o nosso trabalho para a glória de Deus, né? Você já vai abrir aí a sua Bíblia no livro de Jó, porque a Bíblia precisa estar sempre aberta para embasar qualquer assunto que nós formos trabalhar. Portanto, tanto tempo na igreja e eu não sabia que o diabo está solto, né? Mas antes de nós falarmos um pouco sobre a ideia do diabo estar solto ou preso, nós precisamos deixar claro aqui, né, algumas verdades acerca desse mundo espiritual, né? Eu preciso dar uma introdução para os irmãos acerca do mundo espiritual. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, principalmente no livro do Gênesis, que é o livro do início, né? É o livro dos começos. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que a Bíblia ela já inicia com a ideia de que foi Deus quem criou todas as coisas. Todos nós somos sabedores de que Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. Veja bem que logo no início a Bíblia não dá ênfase ou não dá nenhum tipo de explicação acerca do próprio Deus, né? A ideia dos escritores bíblicos, né, inspirados pelo próprio Espírito Santo, era uma ideia de que nós precisaríamos já chegar diante de Deus crendo apenas que Ele existe. Você está aí, então, lembrando do texto de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Inclusive é o texto áureo, né, deste canal, o texto áureo do canal é Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, mas é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe
e que é galardoador dos que o buscam. Então ele é presenteador dos que o buscam, ele é recompensador dos que o buscam. Então a primeira ideia é, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós entendemos quem é Deus para nós, nós então precisamos o aceitar pela fé, porque sem fé é impossível agradar. Então, no primeiro momento da Bíblia, nós sabemos que ela não dá ênfase na ideia de querer provar a existência de Deus ou não, né? Isso vai vir muito com os céticos, né? Com os ateus, e vai dar muita ênfase, né? Vai dar muita ênfase a essa ideia de que Deus não existe, que Deus está morto, né? Nós temos aí principalmente essa proliferação no século XIX, XX, XXI, no século XIX e XX principalmente, né? E entrou também no nosso século XXI, adentrou também muito essa ideia de que Deus não existe, de que Deus já morreu, né? Existe uma corrente, né, sobre a morte de Deus, tal, essas coisas todas. Então a gente não tem na Bíblia a explicação de que Deus existe ou deixou de existir, né? O que nós temos na Bíblia é que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós já entendemos que há uma mola propulsora para que o mundo viesse a existir. E esse mundo que existe é um mundo cósmico, né? Em algum lugar, né, nesse momento, nessa ideia da eternidade, em algum lugar nessa ideia da eternidade, também houve pelo menos um mundo vegetal. São 3 mundos que existem para nós identificarmos, pelo menos o mundo... os mundos em si, que nós inclusive olhamos também para Hebreus capítulo 11, né, versículo de número 2, tá? Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, tá ok? Os mundos está no plural, isso identifica que existe ali o mundo animal, o mundo vegetal, o mundo cósmico, do modo geral, o mundo espiritual. Tá? Então esse mundo espiritual que é o objeto de pesquisa nosso nesta série e nesta primeira temporada. O mundo espiritual. E esse mundo espiritual é regido pela Trindade e pelos anjos e pela Tríade e pelos demônios e pelos espíritos malignos, ok? Então, baseado nessa perspectiva, é que a gente está dando agora uma introdução para que você entenda. No princípio, criou Deus os céus e a terra, tá ok? Os céus e a terra. Veja que os céus aqui em Gênesis está no plural e mundo também lá em Hebreus capítulo 11, versículo 2 está no plural, ok? Está no plural. Entendendo, portanto, que tanto os céus, né, aqui de Gênesis, está remetendo à ideia de que existe pelo menos mais de um céu, né? E aí já identifica que não existe só o céu que habita Deus, que habita o trono de Deus, existe pelo menos aí outro céu, nós vamos trabalhar isso, né? Dentro do campo teológico, mas também do campo empírico aqui, no campo tentando trabalhar aí um pouco a ideia do metafísico, né? Ainda é muito cru, né? O que o homem em si, como físico, como limitado, ainda sabe sobre o mundo metafísico e paranormal, digamos assim, né? Paranormal, metafísico, sobre-humano. Mas o pouco que nós conhecemos, nós queremos aí compartilhar com vocês. Então, portanto, nós temos aí a ideia de Deus criando os céus, né? E aqui eu já posso identificar que Paulo vai falar isso, sobre a ideia dos céus, em 2ª carta de Coríntios, tá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar sobre os céus, né? Sobre os céus. E esses céus, aí nós vamos remeter ao âmbito da teologia, tá ok? Ao âmbito da teologia, nós vamos nos remeter, portanto, que esses céus, eles têm nomes, tá? Estes céus,
eles possuem nomes que o identificam como esferas celestiais, tá ok? Esferas celestiais, ou como o próprio apóstolo Paulo diz, regiões celestiais. E nós vamos observar que o primeiro céu, para o apóstolo Paulo, existem 3 céus. Ele vai dizer isso dele mesmo, sobre a ideia de que existia um homem, né? Ele vai falar, existia um homem que se no corpo eu não sei, né? Se em carne também não sei, ele foi arrebatado até ao 3º céu. Quando ele diz isso sobre a ideia do 3º céu, né? Quando ele diz sobre a ideia do 3º céu, ele está remetendo, né, que haja, no mínimo, 2 céus anteriores àquele pelo qual ele estava mencionando. Então, o 3º céu que Paulo menciona é um céu onde habita a glória de Deus, é onde habita a presença de Deus, tá? E este céu, né? Agora me fugiu aqui o texto efetivamente onde Paulo fala isso, né? Mas depois a gente vai achar aí, dependendo, né, da quantidade aqui de tempo, a gente vai colocar aí nos comentários. Achei. 2 Coríntios capítulo 12, tá? Então você vai ver que 2 Coríntios capítulo 12, o versículo 2, ele vai dizer assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, entre parênteses, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao 3º céu. Então, se pela inferência, né, que é um dos braços da hermenêutica, pela inferência superficial, nós entendemos que se ele foi arrebatado ao 3º céu, e ele chama esse 3º céu de paraíso de Deus, né, de paraíso de Deus, no versículo de número 4, ele chama esse 3º céu de paraíso, nós entendemos então que há pelo menos 2 céus anteriores, né? E isso vai corroborar com aquilo que Gênesis está falando. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? A terra é uma só. A terra está no singular, a terra é uma só, tá ok? É globo terrestre, é terra, é um planeta, ok? Então terra é uma só, o universo é um só. Agora, os céus são pelo menos 3, né? Pelo menos 3. Paulo vai falar que ele foi arrebatado ao paraíso, ao 3º céu, né? Ao 3º céu. Então, identificamos que haja pelo menos mais 2 céus aí anteriores a Paulo, ok? Anteriores ao 3º céu de que Paulo fala. Então, quais são esses céus? Existe um primeiro céu, O primeiro céu é aquele que nós vemos, né? É esse que nós vemos, é esse que está aí agora em cima de nós, na expansão, aquele pelo qual o próprio Deus fez separação das águas que estão em cima no firmamento, das águas que estão embaixo do firmamento, lá na criação de todas as coisas, né? Ainda no livro de Gênesis. Então existe este céu que é chamado em teologia como céu auranos, ou seja, é o céu atmosférico, é o céu pelo qual nós estamos observando com o nosso globo ocular, né? Com a nossa visão física. Este céu é o primeiro céu, conta-se de baixo para cima, tá ok? Então nós vamos observar que existe este céu, tá? Existe o céu auranos, que é o céu atmosférico. Aí nós passaremos para um segundo estágio. Este segundo céu é chamado de céu mesorâneo, tá ok? Mesorâneo. O céu mesorâneo, porque a palavra meso, né, quer dizer entre, né? Entre, ou no meio de, ou entre um e outro. Por isso, inclusive, nós temos a expressão Mesopotâmia, né? De Pótamos, que é rio, e meso, que é entre, ou no meio de. Por isso que o Jardim no Éden, que era banhado pelos rios Tigre e Eufrates, Gion e Pison, justamente estava no que é hoje a Mesopotâmia, o que é hoje, então, segundo os arqueólogos, o atual Iraque, né? Era lá, inclusive, que era
o Éden, o jardim plantado para que o homem pudesse viver, né, dentro desse universo, né, o homem pudesse viver aqui plantado no jardim que Deus criou para ele. Então observa, o céu no meio, né, ou seja, o céu entre é mesorâneo, tá ok? Este céu é o céu estelar, é o céu das galáxias, é o céu onde habita os planetas, né? Onde está ali as galáxias mais longínquas, né? Que nós estamos aí a par, né? Sabedores, ok? Então é a galáxia, são as estrelas, né? São aí os planetas. Este é o segundo céu, aonde nós, inclusive, não conseguimos ver a olho nu. Precisamos de um instrumento conhecido como microscópio para poder averiguar os astrônomos, né? Todas dessas áreas que lida com a ideia de estrela, né? Com a ideia do universo, né? Nós precisamos de um microscópio para poder analisar e observar esse segundo céu, digamos assim. E um terceiro céu é o céu dos céus, é o paraíso de Deus, é onde Deus habita. E alguns estudiosos vão dizer que o trono de Deus ainda está acima deste céu. Tá dando para entender? O trono de Deus está acima deste céu, uma vez que Deus está acima de todas as coisas. Se levarmos em consideração de que Deus está acima de todas as coisas, então eu concordo com esta linha de raciocínio de que ainda no terceiro céu o trono de Deus está ainda por cima dele, que é onde Jesus está à destra do Pai, né, intercedendo e advocaciando as nossas causas neste exato momento. Jesus é o único homem vivo ainda no céu que está ainda, que pode interceder por alguém, que pode clamar por alguém, interceder por alguém. E ele envia o seu Espírito Santo para poder gemer conosco com gemidos inexprimíveis na nossa oração, na nossa contrição, na nossa devoção, na nossa santificação, na nossa busca, na nossa interação com Deus, né? É o Espírito quem nos leva até Cristo e Jesus intercede por nós junto ao Pai. É o único que consegue fazer isso, porque ele é o único, segundo o livro de Hebreus, que é mediador entre Deus e o homem. É o único. Não há outro que seja mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ok? Então nós vamos observar que depois deste segundo céu há um terceiro céu, e depois do terceiro céu o trono de Deus. Então Paulo está falando sobre 3 céus que nós acabamos de dissecar aqui rapidamente para que você possa compreender. Portanto, olhando para este ponto de vista, então, tá? Olhando para a ideia dos 3 céus, olhando para a ideia da criação, olhando para a ideia dos mundos, tá? O mundo cósmico, o mundo vegetal, o mundo mineral, o mundo animal, o mundo espiritual, tá? Que foi criado por Deus, segundo o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 2. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, tá ok? Então é isso inclusive, o escritor aos Hebreus está dizendo, é pela fé. Né? É pela fé. A ciência e os cientistas aí, principalmente os cientistas ateus, né? Eles tentam observar por um plano puramente racional, né? Digamos assim. Não que a fé seja irracional, não é isso que eu estou falando. Uma fé genuína é uma fé racional. Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento. Então, se é firme e se é fundamento, é preciso ser racional, né? Porque eu não vou edificar minha casa, por exemplo, em areia. E só alguém irracional consegue edificar a casa na areia. É capaz de edificar, né, a sua vida sobre um fundamento que você não está a par, que você não está conhecedor daquilo. Então a fé não é uma fé cega, não é uma fé de momento, não é uma fé estranha, mas é uma fé, como diz o próprio doutor Rodrigo Silva, é uma fé inteligente.
é uma fé que raciocina, tá ok? E esse raciocínio está implicitamente ligado a Hebreus capítulo 11, versículo 1. Sem fé, a fé é o firme fundamento, né? Ou seja, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas de que se não veem, tá? Por que ele está falando isso? Porque nós não vemos a Deus, nós não vimos Jesus, nós não vemos o Espírito Santo, mas entendemos que esta fé está tão imbricada a situação empírica, né, do que o próprio Deus fez conosco, de dentro para fora, que eu creio piamente que ele existe. E aí entra Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vamos identificar que é por fé que entendemos que os mundos foram criados por Deus. E um desses mundos é justamente o tema desta temporada, que fala sobre o mundo espiritual, sobre a trindade e os anjos, sobre a tríade e os demônios e suas atuações, ok? Então nós identificamos, portanto, que quem criou todo o arcabouço, todo o mundo espiritual foi o próprio Deus, né? O próprio Deus criou o mundo espiritual. E agora nós temos que identificar o seguinte: o que aconteceu com esse mundo espiritual, né, para que nós chegássemos onde estamos hoje e as ações desse mundo espiritual, como elas são e como elas trabalham, ok? Então nós vamos identificar o seguinte: Deus é o criador de todas as coisas e essa criação também está inserida os seres celestiais. Tá? Os seres celestiais foram criados por Deus em algum lugar da eternidade. Entenda que Deus ele não é participante da eternidade. Deus é a própria eternidade. Ele é o criador da eternidade, né? Identificando isso, nós precisamos entender que é como se Deus estivesse de fora, né, de algum lugar fora deste processo de criação, sendo o gerador, né, o genitor, o gerador deste processo, e ele vai criar a eternidade por causa dos anjos, né, por causa dos seres celestiais e por causa dos homens, né? Ele vai criar a eternidade por causa dos seres celestiais e por causa dos homens que ele ainda criaria, porque ele cria os homens, né? Entenda que Gênesis vai dizer que Tiago vai dizer, melhor dizendo, lá no Novo Testamento, irmão de Jesus, vai dizer que nós somos a coroa de toda a criação. Então o homem ele é criado posterior à criação do mundo espiritual. Ele é criado posteriormente da criação do mundo espiritual. Então Deus ele vai criar esse mundo espiritual por causa dos seres celestiais, não por causa dele, né? Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6, vai dizer o seguinte: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então ele é o pai da eternidade, ele cria a eternidade, ele é o fundador da eternidade, né? Ele cria a eternidade por causa de quem? Por causa dos seres celestiais e por causa do homem, ok? Então em algum lugar na eternidade que ele mesmo criou, ele vai dizer: haja seres celestiais, e estes seres haverão, tá? Haverão. Então nós vamos observar o seguinte: há 4 classes que Deus criou pelo seu próprio poder antes da criação do homem e em algum lugar da eternidade que nós não somos sabedores. 4 classes de seres celestiais, hierarquicamente comprovados na Bíblia Sagrada, ok? Hierarquicamente comprovados na Bíblia Sagrada. Cada um com sua função, cada um com seu peso, cada um deles com as suas
com as suas limitações, ok? Com as suas limitações, e nós vamos observar agora. Primeiro, Deus cria os anjos, né? Não entenda que os seres celestiais, eles não são, no sentido semântico da palavra, na terminologia, eles não são anjos. Porque anjo, né? Anjo em si, na terminologia, anjo quer dizer seres mensageiros, né? São seres mensageiros, ou seja, isso é uma das classes dos seres celestiais que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, uma das classes é anjos, e esses anjos são mensageiros, e só há um anjo mensageiro descrito na Bíblia. Na nossa Bíblia, na Bíblia cristã, protestante, evangélica, só há um nome, né? Só há um nome que nós temos aqui, 66 livros da Bíblia, né? Nós vamos chegar mais à frente nas séries, né? Só há um nome na Bíblia de anjo, de mensageiro, que é Gabriel. Entenda que Gabriel, ele é um ser mensageiro. Entenda que anjo também ele é criado veloz, ele é criado obediente, né? Ele é criado... Perdão. Ele é criado veloz, ele é criado obediente, ele é criado totalmente devoto a Deus, mas ele é criado com uma liberdade de escolha. Nós vamos chegar um pouco mais à frente para falar justamente sobre essa liberdade de escolha que os seres celestiais possuíam, uma vez que eram seres criados. Qual é a ideia, né? Qual é a estratégia de Deus em criar um ser com liberdade de escolha? Justamente para não criar marionetes, justamente para não criar robôs, justamente para não criar pessoas que o adorem pela sua braveza, pela sua tirania, pela sua autarquia, pela sua pela sua ditadura de poder, né? Não, o que Deus queria era sempre relacionar-se com a sua criatura e também queria relacionar-se com os anjos. Por isso, os anjos, no primeiro momento, eles foram criados com liberdade de escolha, livre-arbítrio. Então, a primeira classe é anjos mensageiros. Então, Gabriel é mensageiro. Inclusive, Gabriel não é anjo de guerra. Gabriel não tem uma espada na mão. Gabriel tem mensagem, Gabriel tem pergaminho, né? Gabriel tem palavra de Deus para entregar. Gabriel que desceu para falar com Maria sobre Jesus. Foi Gabriel que desceu para falar de Isabel sobre João Batista. Foi Gabriel que falou com José que o menino que Maria estava segurando não era fruto de adultério, mas era algo sobrenatural que estava acontecendo com Maria. Então Gabriel é anjo de mensagem, ok? Uma segunda classe de seres celestiais os serafins. Segunda classe de anjos celestiais são os serafins. A palavra serafim é ser que arde em fogo. A palavra serafim, dentro da terminologia, são seres que ardem em fogo. Tá? Serafim, seres que ardem em fogo. Então você tem serafins, por exemplo, lá em Isaías, capítulo de número 6, né? Naquela visão que Isaías teve do trono de Deus também. Então, seres que ardem em fogo. Você também tem os arcanjos, né? Você tem arcanjo. Arcanjo é o maioral entre os anjos. E o único arcanjo que na Bíblia dá o nome é Miguel. Arcanjo, tá ok? É Miguel. Observa que na Bíblia também, Deus também vai criar querubins. E os querubins são seres que cobrem. No original da terminologia, a palavra querubim é seres que cobrem. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do Éden, né? Eu estou avançando, depois eu vou retornar para nós entendermos aqui a ideia do mundo espiritual. Ele foi expulso do Éden, e nessa expulsão do Éden ele tinha comido o fruto do bem e do mal, né? Ele é expulso do Éden, e a Bíblia diz que é colocado 2 querubins
para cobrirem a porta de entrada para que eles também não comessem da árvore da vida. Então, seres que cobrem. Você vai ver na Arca da Aliança, né, um utensílio móvel, né, um utensílio móvel que estava dentro do tabernáculo, o templo imóvel do deserto, estabelecido por Deus, né, por Bezalel e Aholiabe, né, no deserto, a mando de Moisés. O utensílio móvel, que era a Arca da Aliança, que representava a glória de Deus, a presença de Deus no meio do arraial, existia uma tampa que era feita de uma peça só, ouro batido, né? De ouro batido. A tampa era chamada de propiciatório. Mas em cima da tampa do propiciatório, que na realidade era um conjunto só, era apenas uma peça feita de ouro batido, existia 2 querubins que estavam um de frente ao outro. Entenda, os querubins estavam de frente ao outro, olhando para dentro da arca, tá ok? Então esses 2 querubins cobriam a tampa da Arca da Aliança, olhando para dentro da arca. Por isso, então, o nome querubim significaria seres que cobrem, tá ok? E alguns vão identificar aquilo que é chamado de Lúcifer, anjo de luz, que não está escrito nos originais da Bíblia, ok? Lúcifer foi um nome que foi acrescentado posteriormente, tá ok? Foi acrescentado posteriormente, não está descrito nos originais da Bíblia Sagrada. Mas o nome Lúcifer é ser de luz, ou ser portador da luz, tá ok? Ser portador da luz. E segundo, né, os estudiosos dentro desta área, né, que lida com o mundo espiritual, que fala sobre demonologia, angelologia, né, segundo os estudiosos desta área, as teologias sistemáticas também pressupõem esta verdade. Você tem então Lúcifer como um querubim, tá? Que ele é identificado a partir de Isaías capítulo 14, tá ok? Ali está uma inscrição acerca do rei, né, físico, tá ok? Do rei físico. Se você entrar e ir lá em Isaías, né, capítulo de número 14, aí na sua casa, né? Glórias a Deus por isso, você está acompanhando aí. Isaías capítulo de número 14, você vai ver que ele está falando do rei, né? Isaías capítulo de número 14. Ele está falando de um rei, tá ok? Do rei físico, tá? É um rei carnal, ele está falando do rei carnal. No entanto, alguns entendem que aqui há uma inferência, tá? Uma inferência ao diabo, ao inimigo, tá? Aquilo que seria Lúcifer. Estamos indo lá na frente, estamos voltando, porque esse assunto é um assunto enigmático, tá ok? É um assunto importante para a igreja, tá? Para a igreja, inclusive para a igreja saber com quem está lidando. Com quem está lidando. Nós vamos chegar aí em como esse anjo de luz, portador da luz, esse querubim portador da luz, não é nem anjo, vocês me perdoam, né? O anjo é mensageiro, mas esse querubim portador da luz, como é que ele caiu na condenação de diabo e Satanás, né? E hoje ele está perdido para todo sempre, porque o querubim de ouro, o querubim que é Lúcifer, nós vamos chamar de Lúcifer aqui, porque é tradicionalmente, comumente conhecido como Lúcifer, né? Mas hoje é diabo, Satanás. Ele cai na condenação de diabo, de Satanás, justamente porque conspirou contra Deus. E ele conspira onde? Ele conspira na eternidade. Por isso ele é banido para sempre. Na eternidade. Não há teologia liberal suficientemente preparada teologicamente para poder colocar o diabo novamente no céu. Existem pessoas, filmes aí, que estão inclusive dizendo, né,
e colocando, trazendo a pressuposição de que no final de tudo o amor de Deus é tão grande que vai fazer com que o diabo volte para o seu lugar de origem, que é o céu, e vamos estar todos aí, então, reunidos novamente lá no novo céu, na nova terra. Lúcifer vai estar lá novamente, né? Já pensou isso, né? Já pensou que situação é essa, meu amigo? Né? Por quê? Porque a ideia aqui é que ele pecou na eternidade. É por esse motivo que Deus vai enviar dois querubins para tapar a entrada do jardim do Éden, para que o homem que pecou não comesse a árvore da vida em pecado. Se ele comesse a árvore da vida em pecado, então aí nós estaremos fadados também à mesma sentença que o diabo, porque ele pecou na eternidade. Além do pecado da inveja, da soberba, da arrogância, da prepotência, né? Além do pecado, desse pecado, ele também rebelou-se contra Deus. E o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria, né? É como o pecado de blasfêmia, né? E nós sabemos que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, né? E o diabo, ele peca, então, na eternidade, perdendo para sempre a condição de estar na presença de Deus novamente, tá ok? Então nós vamos identificar isso aí. Vamos identificar que essas 4 classes de anjos existiam em algum lugar na eternidade. E eu disse agora que o diabo, ele na realidade, Lúcifer, né? Vamos tratar assim, antes do pecado, ele vai tentar ser igual a Deus. Isaías 14 vai dizer justamente isso, porque dá a entender realmente que Lúcifer queria, né, que essa inscrição aqui é uma inscrição não só para um homem. Porque como pôde? Olha só o versículo 11, a partir do versículo 11 de Isaías 14, depois você dá uma olhada na sua casa, a partir do capítulo 14, Isaías 14, versículo 11. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som de teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se esconderão e os bichinhos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Né? Aquilo que eu falei já está falando sobre um homem, né? Sobre o rei de Babilônia, mas também há uma referência, há uma inferência, melhor dizendo, à figura de Lúcifer, né? Nós vamos observar, então, que a Bíblia menciona que subirei, né? Exaltarei o meu trono, assentarei, subirei acima das estrelas, acima das nuvens, ou seja, só sobe quem está embaixo. Então, há inferências dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, que Lúcifer estava em algum lugar na eternidade, nesse sobe e desce que os anjos tinham acesso, tá? Os anjos tinham acesso ao céu, ao terceiro céu, ao trono de Deus, que nós falamos agora há pouco, mas também tinha acesso à terra mineral, à terra vegetal, enfim, né? O homem, inclusive, era vegetariano antes do pecado, né? O homem era vegetariano, enfim. Então, ele tinha acesso tranquilo. Os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins tinham acesso tranquilamente ao céu e à terra, ao céu e à terra, aos mundos que Deus criou e deu de presente a sua criação maior, que naquele momento eram os anjos. Então observa, ele tinha acesso, né? Numa dessa que ele desce e sobe, ele olha para o trono de Deus, né? Ele olha para o trono de Deus e vê lá assentado a figura de Jesus, do Cristo, tá?
do sacerdote mor, né? Ele vê a figura lá em que ele, inclusive, Jesus tinha sobre o seu éfode, né? O seu éfode sacerdotal, né? 12 pedras preciosas, segundo a Bíblia Sagrada. E segundo a Bíblia Sagrada também, né? A figura do anjo de luz, é por isso que ele era considerado anjo de luz, ele possuía apenas 9 pedras preciosas no seu corpo, espalhado pelo seu corpo, né? Então, por esse motivo, ele era considerado anjo de luz, né? E há várias interpretações por aí dos expoentes, né? Nós não vamos nos ater e nem nos deter nestas expressões, nessas interpretações aí, que algumas, inclusive, beiram a loucura, né? A loucura, enfim. Nós não vamos isso, só vou falar mediante aquilo que a Bíblia fala, a Bíblia menciona. Então eu estou embasando todas as nossas gravações, todos os nossos vídeos são embasados pelos estudos, sim, mas pela palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e de prática. Se ela não embasa os estudos, então o estudo é furado, ok? Se ela não embasa. Eu estou mostrando aqui a vocês como é que rege então esse mundo espiritual, esses mundos que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Analisando então isso, nós vemos que em algum momento em que Lúcifer desce, ele vai olhar para cima e vai dizer, subirei. E aonde ele estava? Ele estava entre o primeiro e o segundo céu, que é as regiões celestiais. Paulo vai falar muito sobre essas regiões celestiais em suas cartas. Por que eu sei que o lugar, né, que Lúcifer estava quando ele diz subirei? Porque Paulo vai falar que o lugar onde os demônios atuam agora são nas regiões celestiais. É no mundo espiritual. Então Lúcifer vai pecar nas regiões celestiais, entre o primeiro e o segundo céu. É na atmosfera espiritual. Você nunca entrou numa igreja, ou você nunca entrou na sua igreja e percebeu que parecendo que havia um bloqueio espiritual, parecia que a gente tentava adorar a Deus e não consegue, parecia que você tentava exaltar o nome do Senhor e não conseguia. Nunca aconteceu isso na sua casa, de parecer ter uma opressão ali no mundo dos demônios mesmo, alguma força que não te deixava orar, que não te deixava jejuar, que não te deixava buscar a face do Senhor? Parecia ou não parecia? Você já não passou por isso ou não passou? Será que isso é comum? Será que isso é normal? Né? Existem pessoas que não acreditam que existe mundo espiritual. Existem pessoas que não acreditam que existe mundo espiritual. Mas só que o mundo espiritual existe, é verdadeiro, está o tempo inteiro interferindo nas ações do homem. Nós não podemos tirar e isentar a responsabilidade do homem nas suas escolhas. Eu não estou falando isso. Agora, que há uma influência do mundo espiritual nas escolhas que o homem toma, se ele não vigiar e tapar as brechas, vai haver influência sim. Vai haver influência sim do mundo espiritual. Você acha que uma pessoa em sã consciência, né, em sã consciência, pega uma criança de 2 anos e estupra uma criança de 2 anos de idade, de 3 anos, de 5 anos? Será que uma pessoa sozinha, ela está pura, ela está sozinha? Será que ela mesma é tão ruim ao ponto de fazer um negócio desse? Será que uma pessoa sozinha entra num colégio e mata 12 crianças, 15 crianças, 30 crianças, como nós tivemos os documentários aí no ano de 2017, 18? Né? Será que uma pessoa está sozinha ou ele está sob influência do mundo espiritual, do império satânico, né, do espírito maligno? Ele está sendo desmascarado neste vídeo e você está recebendo injeção de ânimo de Deus para poder ir contra as astutas ciladas do diabo, com o que há vez de lutar, né, contra as astutas ciladas do diabo, como Paulo falou aos Efésios, para nós nos cingirmos
os nossos lombos com a palavra da verdade, com o cinturão, com o escudo da fé, né, para combater os dardos inflamados do maligno. Que dardo é esse? É um dardo espiritual, mas que sucumbe o qualquer crente, qualquer pessoa do mundo, se ele não estiver, aleluia, equiparado com Deus, se ele não estiver ajustado com Deus, sucumbe, irmãos. Né? O mundo espiritual é real, existe, é verdadeiro. E ele está tentando o tempo inteiro influenciar, acabar com a nossa vida, acabar com a nossa história, acabar com o nosso sonho, acabar com o nosso projeto. Mas está repreendido em nome de Jesus, na minha vida e na tua vida, que aí está ouvindo, assistindo este vídeo, para a glória de Deus. Então olha só, né? Nós estamos aí nas preliminares. Esse assunto eu falei para vocês que vai ser bom, vai ser pano para manga. O vídeo está prolongado assim, porque para cada introdução ele vai ser longo deste jeito, tá? Para cada início de temporada eu vou fazer um vídeo que vai ser introdutório. Aí, o que acontece? Nos próximos vídeos, que vai tratar especificamente sobre os episódios, né? No nosso caso aqui, nós estamos na temporada Mundo Espiritual, e no episódio 1, por exemplo, o diabo está solto. Eu não vou precisar falar tudo isso que eu estou falando aqui de novo. Você vai assistir ao vídeo, se você tiver com alguma dúvida, e já vai pular para o episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio 4 e assim sucessivamente, tá ok? Nós vamos trabalhar neste formato, por isso está um pouco longo aí. Mas não saiba, assista até o final. Deus está falando contigo, Deus está te dando ferramentas fundamentais para lidar contra as astutas ciladas do diabo. Você precisa orar mais, você precisa jejuar, você precisa ler Bíblia, você precisa vigiar. Leia a palavra, fecha as brechas, tapa as brechas. O inimigo não brinca, né? Ele vem com um sapatinho de lã, né? Como diziam os mais antigos, e quando você vê, ele vem sorrateiramente, e quando você vê, ele já está acabando com a nossa vida, com a sua vida, né? Mas o que eu mais glorifico a Deus é que neste mundo espiritual existem os demônios, existem os espíritos malignos, existem as forças das trevas nos lugares áridos, né? Existe todo este processo, mas também existem os anjos do Senhor que acampam ao redor dos que o temem e os livram de todo mal. Existem os anjos do Senhor que estão, assim como diz Salmo 91, 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Por quê? Porque nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Se estiveres à sombra do Onipotente e debaixo do esconderijo do Altíssimo, fica tranquilo, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda. Glórias a Deus por isso. Então olha só, nós estamos encaminhando para o final deste vídeo, né? E eu chamo sua atenção para esta série. Será muito importante que você, além de assistir, compartilhe com outras pessoas que eles assistam também, tá? E outra coisa, será muito importante que você peça para que essas pessoas se inscrevam no canal e compartilhem este canal também com o maior número de pessoas, porque assim nós estaremos chegando, né, e ajudando outras vidas, assim como está ajudando a sua, tá ok? Então esta série está sendo aberta hoje com esta introdução à temporada Mundo Espiritual, Trindade e Anjos, Tríade e Demônios, suas atuações, ok? Deus continue abençoando sua vida e nos proteja de todo mal para a glória de Deus
Pai. Deus em Cristo abençoe. Não vou me prolongar. O que faltar aqui neste vídeo, nós vamos complementar em outros para a glória de Deus. Então fica ligado. O mundo espiritual existe, o mundo satânico existe, a atmosfera espiritual existe, mas também existem anjos que estão ao nosso cuidado, que foram dispersados do mundo espiritual em comitiva ao nosso favor também. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Canal Galardoar de Ensino. Não esqueça, o ensino é de presente para você.